Fala galerinha, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade no curso de programação, né, focado ali na abertura do código-fonte dos nossos indicadores, conforme prometido, né, para quem adquirisse o plano vitalício. Vamos lá então. Aqui vocês já estão vendo na tela, né? A gente tem o caixote aqui, né? O original, né? O modelo inicial. E quando eu fiz a liberação do código, eu comentei com os senhores que, né, no futuro eu poderia fazer uma versão usando a Horizontal Line, né, customizada, para a gente poder, né? Tem muita gente ainda que se perde, qual que é o caixotinho de 14, qual que é o de 28, tá? E aí a gente consegue colocar então, né, os nomes e fazer com que a gente tenha uma visualização de repente até mais bonita, né? Qual que é a diferença de trabalhar com a Horizontal Line aqui, que seria linhas de estudos, tá? Ela não vai ter quebra igual o caixote, né? O caixote, você pode ver que, né, ele vai trabalhando dia a dia. Já o estudo, ele é válido, né, para o dia, ok? Então, assim, eu não consigo ver o passado. É claro que se eu ver o passado, ele vai respeitar as regiões, né? É a única diferença, que a gente não consegue fazer isso, né, né, vamos dizer assim, com a função plot, né, ele vai pegar os fundos dia a dia. Cada dia ele vai pegar os plot. Já, né, o estudo aqui, tá? Ele não ele não pega, tá? E eu também não fiz teste, tá? Com ele, mas depois a gente pode fazer um teste para ver se dá para ele fazer essa dinâmica pegando o histórico passado ou se realmente ele vai trabalhar somente com o presente, tá? Mas ele vai trabalhar da mesma forma, né? Então o caixote antigo aqui, ele tá não para o topo, sim para o fundo. Eu vou pôr não para o fundo e sim para o topo, tá? Então agora já mudou, né? Então, teoricamente, eu vou fazer essa mesma mudança aqui, topo sim e fundo não, né? Para a gente ter a mesma dinâmica. Então vejam, né, que ele ficou a mesma réplica, tá? Vamos pensar assim, o mesmo indicador, né, só com essa opção de você trabalhar ele, né? Você pode, dentro da codificação, na hora que nós formos falar um pouquinho aqui, você pode abrir mais esse range aqui, né? A linha é a linha, tá? Qual que é a linha, né? A gente tem linha, tá? Lembra que a gente fala o caixotinho de 28, tá? Vamos pegar aqui, vamos ver se a gente consegue. Eu excluí, mas vamos pegar aqui uma opção aqui de caixotinho de 28. Ó, por exemplo, quando ele passa, né? Aqui, ó, que ele vem do topo. Lembra que às vezes ele passa, né? Um pouco, tá? Para fazer o pullback, tá? Então é uma região, né? A gente pode estar abrindo um pouco mais aqui, né? Essa espessura, tá? Você pode fazer essa opção aqui para você, né, dizer, olha, aqui é uma região de pullback, tá? E não ficar mais agora somente com os dados da linha, porque às vezes ele passa, né? Ó, aqui ele casou, né? Mas vai ter vários momentos que ele não vai chegar na linha, que ele vai entrar na região, ou ele vai passar da linha, né? Então você pode criar, né, essa opção, tá? Então, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho do código. Não vou, né, me ater aqui muito, até porque é uma base do caixote junto com a mediana. Lembra lá a nossa aula de mediana que eu abri? Então, é a mesma coisa, tá? E se você quiser replicar para o índice, vai ser a mesma coisa, beleza? Então, o que nós fizemos aqui, tá? Eu peguei
aquela estrutura, né, do caixote, ter uma pequena modificada ali para, né, para ficar mais fácil, tá? E depois vocês vão ver lá onde era do B1 até o B7, daí eu criei mais dois, B8 e B9, né? Eles recebiam lá, né, os dados do quê? Da mediana. Aqui ele passou a receber os dados do quê? Os dados, né, referente ao caixote, tá? Então quem que é o L50, né? O L50, tá? É o topo, né? Opa, então ele recebeu o topo. Quem que é o L13? Opa, é o caixotinho de 14, né? E assim sucessivamente, tá? E daí eu tive que criar, né, mais outras variáveis aqui para mim fazer a condição, né? Essa aqui seria a condição da venda, essa aqui seria a condição da compra, tá? Tranquilo. As cores, né, em decimais lá, para facilitar, você pode, né, deixar de uma cor só, acho que vai ficar estranho. Então eu acabei seguindo esse padrão aqui, né, seguindo aquilo que a gente já tem, né? O topo e fundo marronzinho, caixotinho de 28, 14 amarelo, de 28 branco, fúcsia, tá? Mas isso aqui você pode alterar de acordo com o teu fundo, enfim, isso aqui é bem tranquilo, né? Beleza. Espessura 2, tá? Que é a espessura da linha, beleza? O estilo, deixei 0, que é, né? Por exemplo, se eu colocar aqui o 1, vocês vão ver que vai mudar a nossa linha, tá? Vamos lá, ó, tá vendo? Ela vai ficar, se eu não me engano, aqui pontilhada, 1. Acho que ela vai até o 4 ou 5. Depois vocês podem, vamos salvar aqui o 1, por exemplo, tá? E aí, olha lá, tá? Ela ficou dessa forma aqui. E assim por diante você pode fazer essa modificação aqui, tá? Eu vou deixar o padrãozinho, né, como 0, como estava. Lembra também a parte, né, a parte do texto, né, que tem que ser string, né? Então, caixote, tá? E aí, pessoal, vocês podem ver que tá vendo que eu desativei aqui mínima? Por quê? Porque senão eu teria que criar mais um texto aqui e mais uma condição aqui, porque, por exemplo, o caixote de 14, seja para cima ou para baixo, ele vai manter o padrão. Porém, quando eu estou querendo retratar mínima, é mínima. Quando eu estou querendo retratar topo, é topo. Então, né, vocês podem ver que eu desativei o texto 1 aqui, tá? E vou deixar aqui só para vocês entenderem, mas eu modifiquei ele aqui, ó. Tá vendo que a horizontal line, a segunda linha, ela ficou com o texto 2. Quem que é o texto 2? 14, tá? Se eu vir aqui para baixo, né, vocês vão ver que ela vai seguir esse mesmo modelo aqui, ó, tá? Ó, texto 2, tá vendo? Ó, tá? Texto 3. Porém, o primeiro, né, para mim não criar aqui mais uma variável aqui, né? Eu já troquei aqui, mas você poderia criar mais uma variável aqui. Texto 1 mínima, né? E eu poderia pôr o texto 10 aqui, topo e fundo, tá? Mas eu já alterei aqui. Como você pode também, dentro do código, tirar isso aqui, ok? Né? Você tira isso aqui e pode pôr direto aqui, né? Então você teria que pôr entre aspas aqui, por exemplo, ó, se eu fazer isso aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, né? Pôr ele aqui, tá? E desativar o texto 2 aqui, ó, né? Ele vai manter para nós o mesmo padrão, né? Olha lá, tá vendo? Ah, tá. Vamos ver por que ele não puxou aqui o... Ah, tá. Eu tenho que pôr aqui também, né? Tá. Porque ele tá... Tá vendo? Como ele tá do fundo para... Tá, eu tive que mudar embaixo. Então, veja, ficou o mesmo padrão, né? Então, assim, em questão de lógica, você pode, né,
matar aqui essas configurações também. É a mesma coisa a cor, tá? Se eu pegar a cor aqui, ó, e pôr ela aqui, vai funcionar da mesma forma. Se eu pegar aqui o B1, né, e já vim com o L5, vai ficar a mesma forma, tá? Estruturando assim, você consegue entender um pouco mais o código, né? Enfim, tá? Mas a única coisa que eu mudei aqui, só para não precisar fazer, era justamente isso, tá? Então, deixei o topo, tá vendo? O topo e fundo aqui, ó, né? Se você quiser pôr como mínima, né? Máxima, e mínima é só, né? Fazer as mudanças, tá? E aqui a mesma coisa, né? Aqui vai ser texto 2, tá? Então isso você pode fazer mudança aí tranquilamente, tá? O que nós vamos mudar aqui? A variação, pessoal, a parte da variação aqui, tá? Que você pode fazer um trabalhinho, né? Por exemplo, se eu fosse pegar esse exercício que eu falei para vocês aqui, ó, vamos pôr do topo aqui, vamos pôr do fundo aqui, ó, do fundo, ó, ele passou um pouquinho, né? Mas esse desenho aqui do topo ficaria melhor para a gente fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó, do topo, quando ele passa ali o caixotinho de 28, aqui ele deu 33, mas às vezes ele vem até, né, 38, 10 pontos a mais. Claro, se você aumentar muito aqui vai ficar, né? Mas você pode aumentar o range trabalhando aonde? Trabalhando, né, aqui na variação. Por exemplo, se eu pôr a variação de 5 aqui, que está 3, né, nós vamos ver aqui que ele já aumentou para nós, né, o range, ó, tá? Ele já aumentou daí o range. Às vezes, para estudo ou para alguma tomada de decisão, talvez faz sentido. Por exemplo, né? Vamos pensar assim, eu só vou comprar quando o preço fechar acima. Eu tô agora olhando para cima, porque perdeu a força. Vamos pegar aqui o exemplo, né? O mercado veio caindo, tá? Aqui ele deixou uma falhinha, né? Deixou uma falhinha de fundo aqui. A gente queria que ele pelo menos replicasse essa mesma pernada aqui, ó, tá? Qual que foi a última pernada? Qual que foi a última frequência do preço? Foi pro pullback, né? Isso é legal de a gente, né? Ó, frequência do pullback, pernada, né? Ó, frequência do pullback, pernada. Aqui ele aumentou a pernada. Pelo menos essa pernada anterior aqui de início, né? A gente queria que ele replicasse, ou essa aqui, pernada 1, ou pernada 2, enfim, tá? Aqui a gente viu que ele fez, né, um fundo, né? Ele tentou renovar fundo e não conseguiu, tá? O que eu posso, quando eu percebi essa falha, que ele deixou aqui um box de reversão, você já começa, né, ter um sentimento, será? Dependendo das regiões, né, enfim, vamos pegar aqui, né, foi uma regiãozinha de parada aqui, né, no passado, tá? Foi, ó, tá vendo? Foi regiãozinha de briga no passado, né? O que você pode, abrindo a questão da variação? Olha, eu só vou fazer compra quando ele for, então, maior que a minha variação. Então, você entraria comprada onde? Ó? Nesse cara aqui. Tá? Qual que seria o teu alvo? Caixotinho de 14. Alvo inicial. Né? Sairia daqui para cá. Né? Pô, Jairo, mas isso é funcional? Né? Veja aqui, ó, ele entrou para a região, fechou fora, veio para cá, né? Ó, aqui ele entrou na região, né? Entrou pavio, não fechou um box dentro, né? Talvez aí você tem que criar critérios para tomar decisão. Né? Vamos pegar do topo, vamos ver se a gente acha e se funcionaria dessa forma. Por exemplo, ó, ele entrou, né? Ele veio lá de baixo, beleza, tal, né? Maravilha. Viu que ele deu uma pernada forte aqui, né? Poderíamos até se assustar aqui. Pode ser que, enfim, né?
teria que avaliar a condição do mercado aqui, se estava estranho essa movimentação deles aqui, né? Mas veja que ele, né, saiu fora da tua variação, onde é o teu alvo, né? Aí, é claro, isso eu estou falando do topo para o caixote de 14 e uma tentativa para o 28, tá? Que são a possibilidades de viradas do preço ou até mesmo para o back, né? E depois você pode criar também um olhar para os demais, né? Para os demais, quando ele sair, né? Quando ele sair realmente dessa região de variação, tá? E aí você precisa então ir ajustando essa questão da variação, né? Seria exemplos aqui de como você poderia trabalhar a questão do caixote nesse formato, aumentando o range, diminuindo o range, né? Enfim, fica aí uma ideia, né? Vamos voltar de novo aqui para o fundo, né? Então ele deixou esse movimento, tá? Saiu aqui da região amarela. A ideia era, né? Só que o que ele fez? Ele voltou aqui e depois foi. Ou seja, né? Saiu, né? Saído aqui do 28, foi para os 50, né? Depois ele voltou aqui de novo, né? Saiu da região de novo, foi para o caixotinho de 14, ó. Não saiu aqui, saiu do região né? Teoricamente, né? Voltando para o fundo, tá? Então você pode criar um exercício em cima disso aqui, tá? O intuito do vídeo era liberar mais uma opção de estudos, lembrando que a variação padrão eu deixei com 3 e vou deixar ele 3, né? E você pode, né? Na parte de baixo aqui é padrão, né? Você acaba não mexendo, tá? Acaba não mexendo. O que você vai poder mexer, né? São, eu quero criar mais linhas, Jairo. Então você teria que fazer o que aqui? Nesse caso, deixa eu só fechar aqui. Então, pessoal, só deixa eu desligar meu notebook aqui que tá. Então você poderia fazer o que aqui, ó, tá? Se eu quisesse, ó, você pode ver que eu, né, deixei, né, eu comecei do L13 aqui, né, e a partir do L2, né? Então eu tenho ainda aqui L10, 11 e o 12, né? Então eu teria o 10, 11 e o 12 para seguir uma sequência aqui. É claro que depois você pode mudar se quisesse mais linhas. Mas se eu quisesse criar aqui mais linhas, né? É um exemplo, tá? Então eu copiaria aqui, esse cara passaria a ser L10, né? Ele já passaria então, qual seria o próximo caixote, né, do 158? Colocaria mais um padrão de 28 pontos aí, né? Para cima, né? 158 mais 28 seria um caixotinho lá de 186, né? Por quê? Porque a gente chegou a bater, né, até 200 pontos nessa dinâmica agora. É claro que daqui para diante a gente vai voltar para a normalidade e talvez nós vamos começar a passar aqui agora, sei lá, mais 2, 3, 4 anos sem ver o dólar batendo aí a casa acima de 150 pontos, tá? A tendência agora é a normalização. A gente, né, passou todos os transtornos, né, tudo rumores de guerra, né, as eleições aí já estão voltando para os seus patamares. Então a gente pode sim não ter mais, não estou dizendo que o dólar, né, vai sair dos 6 e voltar para o 4, 5, tá? Mas eu digo na questão da variação do dia, né? A volatilidade ali nós estamos trabalhando numa mediana aí de 95 pontos. Eu acredito que essa mediana, né, com o passar dos dias e meses, nós vamos começar a retrair novamente, tá? Mas se eu quisesse criar linhas, tá? Então eu criaria aqui L10, vocês podem ver que eu tenho aqui até o L, né, 23 aqui já. Então L10,
Se eu colocasse o L11, né, aí só para caráter, para vocês, né, quisessem fazer mais. Se eu quisesse fazer o L11, então seria 186 mais 28, iria para 214, tá? Mais um 214. Eu acredito que nós chegamos a fazer 220 pontos aí, acho que a máxima aí, tá? Então eu acho que esse seria, né, o último caixote aí, né, para esse cenário que nós vivemos recentemente, tá? E lembrando, né? Então você pode criar isso aqui. Criando as variáveis aqui, depois você vai fazer a mesma coisa ali com o sinal negativo. Você teria que criar aqui um B10 e um B11, trazendo essas duas referências aqui, né? B10 e B11. Depois você teria que criar um C10 e um C11, trazendo as duas referências aqui. Criar, né, mais uma condição aqui de coloração para esse camarada, né? Criar mais duas opções de texto, tá? E depois você iria criar mais duas, né, mais duas condições aqui da horizontal line, tá? Para você conseguir então fazer esses adicionais. Então a aula aqui é mais para caráter de aprendizagem mesmo, assim, no sentido de vocês, né, ter uma opção de um caixote em estudos, né? Com essa opção de vocês trabalhar, fica até mais aconchegante, vamos pensar assim, os caixotinhos nesse formato aqui, tá? Então, o intuito da aula era entregar para vocês mais esse código aqui, né? E que sirva de estudos. Vocês podem fazer isso para vários outros indicadores, né? Topos e fundos, né? Por exemplo, né? O suporte e resistência de FR, né? Você pode criar dessa maneira aqui, tá? Usando os estudos. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula.